Paulo Rezende, coordenador do Núcleo CCR de Logística e Infraestrutura na Fundação Dom Cabral. A logística não tem acompanhado definitivamente o crescimento econômico do Brasil. Isso significa que a nossa capacidade de produção tem aumentado nos últimos anos de forma tal que necessitaria de uma infraestrutura logística para acompanhar esse desenvolvimento. Então, o que acontece é que quando a produção, a exportação, a importação, ou seja, todo esse cenário de desenvolvimento econômico, quando ele tem um crescimento como nós estamos tendo numa média, por exemplo, dos últimos 10 anos, de 4 a 4,5% do PIB, o que acontece é que nós não deveríamos ter gargalos logísticos, ou seja, o escoamento dessa produção na direção dos portos, trazendo grandes cargas de matérias-primas, por exemplo, para as linhas de produção. Isso tudo deveria ser acompanhado de sistemas de transporte, de armazenagem, sistemas portuários, sistemas aeroportuários bastante eficientes para que a nossa competitividade fosse mantida não só na questão do crescimento econômico, mas também na nossa capacidade de movimentar todas essas cargas e passageiros. Olha, nesse caso eu divido os desafios de logística e infraestrutura em 3 pontos. O primeiro ponto é a questão de movimentação de passageiros. Então eu acho que nós vamos ter que investir muito na capacidade dos terminais aeroportuários, né, principalmente aqueles que estão localizados em cidades que vão receber os eventos da Copa e os eventos das Olimpíadas. Então é preciso que a gente tenha maior capacidade para movimentar passageiros de forma mais adequada, com bom nível de serviço, com uma qualidade que garanta conforto e que não vá atrapalhar a nossa imagem, principalmente no mundo lá fora. Um outro ponto que nós também vamos ter que tomar cuidado é a questão da mobilidade urbana, ou seja, as nossas cidades estão precisando de infraestrutura de transporte coletivo, por exemplo, mais metrô, não é? Linhas e avenidas um pouco com maior capacidade para que a gente não sofra esse aumento permanente do congestionamento nas grandes cidades, o que leva a não só uma queda da qualidade de vida das pessoas que vivem nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, também as médias começam a enfrentar essa situação, mas também que a economia das cidades não se veja prejudicada por essa queda de qualidade causada pelos congestionamentos. E um terceiro ponto bastante importante é o transporte de cargas na longa distância. Então, imaginemos o seguinte, um grande corredor, um corredor que vai de uma área de produção lá numa fazenda no centro-oeste. Essa fazenda vai produzir soja, ela vai ter que escoar essa soja, ela vai ter que levar essa soja, por exemplo, até lá no Porto de Santos. Então nós vamos precisar de criar corredores logísticos eficientes, integrados, com custos operacionais reduzidos. Esses custos operacionais reduzidos garantem margens maiores para quem produz, para quem mexe com o transporte, para quem faz a exportação. Então nós temos, em resumo, esses 3 pontos a tratar. O primeiro deles, a questão dos aeroportos. O segundo, a questão da mobilidade urbana. E o terceiro ponto, o transporte na longa distância, principalmente em direção aos portos, porque a competitividade brasileira no cenário mundial depende muito desse nosso modelo exportador. E a logística e infraestrutura não pode ser um gargalo contribuindo para a queda dessa nossa competitividade, que é o que acontece hoje.